Olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Fazendo uso aqui dos versos da canção do Mestre Dominguinhos, abrimos mais uma edição do nosso Recife Amostrado. Aqui você já sabe, é um podcast da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional, e é um alto-falante do empreendedor para ele falar para o mundo todo e ser assistido, trazendo sua trajetória, seus aprendizados, suas lições, e eu acho que inspirando também quem está do outro lado nos vendo e ouvindo e que deseja também empreender. Então, vamos para mais um Recife Amostrado. No episódio de hoje, nós recebemos Heloísa dos Santos. Ela é artesã especialista em macramê, que assina a marca Elo by Elos, não é isso? Ela foi selecionada para o Prodarte e pela quarta vez vai para o sítio da Trindade em Casa Amarela, que é o maior arraial em linha reta do mundo do nosso Recife Junino, nossa raiz. Então, Elô, seja bem-vinda, tudo jóia? Tudo ótimo. Você tem uma história bem interessante porque você veio do campo da assistência social. Isso. Ou seja, você lidava com pessoas e lida ainda com pessoas, né? E Só que lido de outra ainda. forma, porque como artesã você lida com o público. E tem uma ampla atuação tanto na assistência social quanto nos recursos humanos. Como é que foi essa migração para o artesanato? Bom, eu trabalhei na minha formação, né? O maior período de trabalho da minha empregabilidade, de vínculos, foi na área social. Eu me formei em serviço social, né? E assim, e uma vez assistente social, sempre assistente social. Eu estava vindo agora e estava vindo aqui no prédio ao lado, né? Que tem o Cade Único. E falei com o Guilherme, lidava com essas pessoas, com esse público vulnerável, com o público que eu trabalhei inicialmente com geração de emprego e renda, assim que eu me formei, ou seja, eu trabalhava com recursos humanos, viabilizando o trabalho com essas pessoas para encaminhar para a empregabilidade, né, para o trabalho. Fazia essa intermediação entre o trabalhador e a A empresa. empresa. Então, a gente fazia triagem, entrevistas, e dependendo daquele perfil que estava vinculado, que estava equivalente àquela vaga, a gente caminhava. Eu acho que é praticamente isso que o Cine fazia antigamente, o Centro de Solidariedade ao Trabalhador, que foi onde eu trabalhei, que era uma empresa vinculada à Força Sindical, etc. Então, foi um projeto muito grande que me deu uma experiência de lidar com o público. Então, assim, eu dizia assim, aquilo ali foi uma escola. Qualquer empresa que eu passar vai ser fichinha em relação ao atendimento ao público, porque eu lidava com pessoas de todo o nível de experiência, de conhecimento, né, de Histórias. história de vida. E aí eu passei para assistência. Aí na assistência, eu comecei em Olinda, trabalhando com assistência básica, né, com a básica e depois para alta complexidade, que ou seja, aquele público que estava muito mais vulnerável a situações de risco. Trabalhei em casa de acolhimento, eu trabalhei inicialmente no CRAS, a básica é o CRAS, né? Fazendo aquele atendimento nas comunidades, né? De documentação, organização familiar, acompanhamento, etc. E depois eu passei para alta complexidade em casas de acolhimento, né? Situação de mais vulnerabilidade. Isso em Olinda. E eu entrei por uma seleção simplificada, né? Aqueles contratos públicos Temporários, né? Tem um temporários, tempo para né? entrar e um tempo para sair. Tem entrar um tempo para sair. Fiquei de 14 na básica até 2018. E culminou com assistência em Recife, também por uma seleção simplificada, numa casa de acolhimento. E aí era uma casa de acolhimento com crianças e adolescentes vítimas de violência. E elas tinham, além de tudo, violência física, domiciliar, e elas eram portadoras de deficiência física e mental. Então, era um outro tipo de público, né? Um outro tipo de família de acompanhamento. Trabalhei também na gestão de pessoas, e aí era assistência mais organizacional, né? Com projetos sociais. Eu trabalhei no Altino Ventura, onde eu fazia articulação de projetos, então eu trabalhava viajando, na saúde ocular, projeto Catarata, então eu trabalhei viajando, de Recife ao Sertão. Também tinha essa questão com o público, né? Aí eu fico pensando, minha gente, no que ela está trazendo aqui, no tanto de bagagem que ela tem. E eu me lembrei de uma moça chamada Marcela Glasner, que trabalha na Prefeitura do Recife. Ela era Conheço, da assistência social, hoje ela está conheço, na primeira infância, que ela me trouxe um relato muito parecido com o seu, Heloísa. Ela conheço. falou dessa delicadeza,
de tratar com essas pessoas em alta vulnerabilidade, em Isso. média vulnerabilidade, mas sempre vulneráveis. E ela sempre me trouxe essa experiência de dor do profissional, Isso, né? Que está assistindo, que está vendo e que está intervindo também, com exatamente. seu talento, com sua competência, com suas técnicas. E nesse período eu trabalhei, a Marcela Glasner, ela fazia parte dessa chefia da secretaria onde eu trabalhei. Então, a gente tem ainda na secretaria essa questão do apoio ao profissional que trabalha com isso. Então, assim, a gente que trabalha no acolhimento, quem acolhe, quem cuida Quem de quem acolhe, quem cuida. acolhe, né? Então, quem cuida de quem cuida? Tem um setor na prefeitura que ele tem esse suporte psicológico também. Interessante saber. Né? A gente Estamos tinha tendo esse uma aula suporte, aqui. a gente tinha esse suporte, assim. A gente largava do trabalho e à noite tinha, como era no período da pandemia que eu trabalhei, então a gente muitas vezes não tinha esse encontro presencial, mas a gente fazia aquele encontro remoto com o setor de psicologia, de suporte técnico mesmo, de você dar esse apoio, porque assim, eu era assistente social, mas numa casa de acolhimento tem um cuidador, tem um educador, e aquele cuidador, muitas vezes ele tem um nível médio, ele está numa comunidade, ele tem um filho, ele é uma mãe atípica. Então, como é que ele vai cuidar de uma criança que está em vulnerabilidade, em uma situação bem maior, porque ele está acolhido, né? E ela tem que deixar o filho dela com a avó, né? Com a vizinha, sabe? Então, são essas realidades. Essa rede de apoio que ela precisa É uma ter rede para de poder apoio que ela precisa sair. ter e ela tem que estar fortalecida para lidar com aquela problemática. Entendeu? Então, assim, e o que é que o artesanato tem Eu queria tudo saber isso, né? justamente essa ligação. Como é Né? que você Então, sai assim, desse meio para a arte? desse meio para a arte. Então, assim, o artesanato em si já era uma coisa bem remota, porque eu já brincava disso quando criança, na adolescência. Então, assim, eu fazia Aprendeu só? aprendi só algumas coisas, vendo, né? Na infância eu fazia, pronto, tinha assim, a pulseirinha de cordinha. Fazia aquela pulseirinha de cordinha, eu fazia cinto com torçal, né? Eu já gostava de fazer minhas coisas, assim. Ganhava dinheiro já nessa época, Elô? Não ganhava Você dinheiro, não presenteava? investia nada. E eu sempre Tá. dizia assim, eu não vendo um prego. E eu sempre dizia isso há muito tempo, eu dizia, minha área é humanas. Eu já dizia isso, minha área é humana, porque assim, eu sou filha de uma mãe viúva, que na época minha mãe já é falecida, mas era viúva. Então, assim, eu via minha mãe sendo aquela raiz, aquela árvore dos filhos. São 7 irmãos, hoje nós somos só 5, né? Faleceram 2. Mas era assim, aquela carreirinha de filho, e a mãe viúva teve que cuidar de todos. Tomar conta de todos. Todos de todos. Então, assim, a minha vida de infância era a escola, para casa, todos os irmãos. E ali a gente brincava, eu brincava de escola, eu brincava de fazer minhas coisas. Eu comecei a estudar muito cedo. Naquela época não tinha jardim, alfabetização, não tinha isso. Você já entrava no primário. Então eu entrei na primeira série, eu ia fazer 5 anos. Porque eu tinha que estar na escola, eu e a família, porque era assim. Minha mãe saía para trabalhar e os 7 filhos tinham que ficar ali. Não era só de ficar com a vizinha, ficar com não sei quem, não. Então, A escola assim, era a base. a escola era a base. Eu nasci em Bezerros, nós somos 7 irmãos. Então, os mais velhos nasceram em Recife. Meu pai, na época, ele trabalhava na Fusan, que hoje em dia é a Funasa, né? Governo Funasa, federal. governo federal. Então, ele era daquele projeto da malária, não sei o que e tal. E aí passou a passar um tempo em Bezerros. Foi quando a família se mudou para Bezerros. E você nasceu lá. E eu nasci com 3 anos depois, 3 a 4 anos, ele faleceu. Então, minha mãe teve que vir, deixar tudo para trás, etc. Então, aí começou. Eu digo que eu nasci no tempo das vacas magras. Porque enquanto a família tinha os pais, o pai trabalhando, ele era o provedor. Provedor. Quando ele falece, vão uma mãe guerreira com 7 filhos, né? E só o motivo da vida dela era cuidar desses filhos. Então, assim, era uma vida difícil. Então, eu comecei com as vacas magras. Então, assim, minha casa era a minha casa e a minha segunda casa era a escola. A segunda casa era a escola. Então, assim, o que é que eu fiz disso aí? Eu fiz assim, que eu tenho que me fortalecer, porque eu vejo minha mãe tão forte. Então, minha prioridade é estudar, estudar, estudar. Você Eu sabia gostava que de o estudar. estudo ia te levar a caminhos. Ia me levar a para te caminhos sustentar e para te dar para me novas sustentar, experiências. exatamente. Enfim, aí comecei a estudar, tal, me formei, serviço social. Aí comecei a trabalhar. Esqueceu
o artesanato. Esqueci o artesanato, né? Mas sempre eu gostava de inventar coisa. Minha mãe era costureira, uma exímia costureira de alfaiataria. Mas eu não pregava um botão, né? Mas era assim, ela fazia, sabe? Antigamente tinha aquelas roupas, todo mundo igual. Eu disse, não quero não. Eu desenhava os vestidos, pegava as revistinhas, desenhava. Ah, mãe, eu quero assim, eu quero cintura, eu quero costa nua, não sei o quê. Então tudo dava um jeito de fazer diferente. Só você, de todos os filhos, era assim? Das meninas, eu Mais era mais... ligada às eu artes? era a que mais gostava de fazer essas coisas. Minha irmã aprendeu a costurar, costura muito bem. Mas de costura eu não entendia nada. Mas eu inventava, eu queria, né, fazer isso. É o manual aqui. E aí eu fazia essas pulseirinhas de cordinha e não sabia que o nome era máquina bem. Para mim, a pulseira de cordinha. E aí, quando começou, aí eu entrei na assistência, né? Então, a assistência na alta complexidade, ela é alta complexidade mesmo. Então, assim, tinha dias que eu estava assim. E eu sou do tipo que, assim, eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que fazer bem feito. A assistência, você começa uma coisa, mas a continuidade daquele resultado, até chegar lá é difícil, né? É até chegar lá e dizer, você está assistindo uma família, você quer ver aquilo ali e até o fim. Mas é um processo, tem tempo. Mas é um processo, e né? tem outras mãos também É tipo a gente estar como eu estava na casa do acolhimento, foi um troféu, foi um, sabe? E é uma situação em 10. Você tira uma família, tira uma criança daquela situação de vulnerabilidade, põe no acolhimento, dá toda assistência, documentação, terapias, etc, etc, etc. E você vê que aquela criança saiu do pátrio poder daquela família, por algum motivo, e aquela criança ela precisa de uma família. Às vezes, ela volta para a família. Às vezes ela volta. Não necessariamente raramente. A ideia é que volte. Dependendo da idade, da situação, do contexto, aquela criança precisa de um lar, de um novo lar. E aí a gente pegou uma situação de uma criança, que eu levo sempre como exemplo, a gente acompanhou o crescimento dessa criança, o desenvolvimento, tal, a situação da família não se resolvia, a gente via que ela não tinha condições de voltar e essa criança precisava de um lar. E aí apareceu uma família adotiva. Aí você vê, a casa de acolhimento cumpriu todas as etapas. E quando a gente viu que a criança foi adotada, aquela criança passou a andar, que ela não andava, com 2 anos, uma criança que não anda com 2 anos, por desnutrição, por negligência, por N situações. Então, assim, aquele ciclo você viu que concluiu. A tua formação, você colocou teu conhecimento ali, você colocou o trabalho, você colocou a gerência, o trabalho em equipe, desde a pessoa dos serviços gerais, ao gestor da casa, toda uma equipe, toda a instituição se voltou, a instituição jurídica também, se voltou e completou um ciclo. Mas trazendo isso para o artesanato. Aí trazendo isso para o artesanato. Onde é que o artesanato entra? Porque eu sou muito de falar, né? Aí você vai me dando pausa. Enfim, então assim, delicadamente. Como era uma situação, como eu trabalhei com esses vínculos, e eram vínculos que teriam tempo determinado, então assim, os vínculos, como é a seleção simplificada, foram se renovando, mas chega um período que não pode. Aí veio o período da pandemia. E aí eu estava num nível de estresse muito grande, porque assim, eu quero resolver, sabe? A assistência vai além, né? Eu trabalho, meu celular era 24 horas, tudinho. Às vezes eu encontrava uma família na rua e eu, sabe? Pronto. Então assim, os vínculos se romperam, meu ciclo fechou nas instituições. E aí o que é que eu vou fazer? Não sei vender, não sei cantar, não sei dançar funk, não sei fazer o TikTok, né? Aquela coisinha assim. Mas tinha as cordinhas. Mas tinha, o que é que eu posso fazer de melhor? São o que é que eu posso fazer de melhor? Porque aí veio aquela questão de onde eu trabalhei com a geração de emprego e renda. Porque eu trabalhava encaminhando pessoas para o trabalho e dizia assim, eu quero qualquer coisa. Aí eu dizia assim, brincava com o trabalhador, a gente não tem essa vaga de qualquer coisa. Essa não existe. Essa vaga não existe. Então assim, aí eu passei a trabalhar um período. Até foi empresa de uma amiga minha, ela disse, não, vai cobrir umas férias, não sei o quê. Cobriu umas férias, eu passei 10 meses. Era para passar só um mês. Passei 10 meses ali. Mas depois eu fui ficando desmotivada. Cansada. Desmotivada, por quê? Porque Esgotada. você passa a fazer o que você não gosta só para pagar as contas. E isso eu via muito na empresa quando eu trabalhei com a geração de emprego e renda.
Porque assim, você dá aquele emprego àquela pessoa, ela está desesperada porque tem as contas para pagar, entra no qualquer coisa, no emprego mais informal, e dá 3 meses está desestimulada. Então, assim, nem ela está bem e não faz bem para a empresa. E foi isso que aconteceu comigo. Eu fui trabalhar na área burocrática, era uma empresa de vendas, de material de telecomunicação e tal. E eu, meu Deus, mas vai ser bom porque eu vou ficar só atendendo telefone. Vou Você não levar se minhas motivava? apostilhas de curso, Você não se animava? vou levar minhas apostilhas de concurso, vou levar minhas cordinhas. E aí eu comecei, eu olhava assim. Então você tinha voltado para o macramê, Sim. só que não numa Só que produção não nenhuma produção, linear, não contínua. formalizado para vendas, né, para uma renda, mas era mais para me E tirar você desse fazia estresse o que mental. nessa época, com as cordinhas? Aí eu comecei a fazer e eu fazia assim, aí veio a pandemia, porque eu comecei realmente em 2018, 2019, então assim, eu comecei a me estressar isso já no trabalho e eu disse assim, eu tô ficando muito ruim com esse negócio. Tá, não, eu tava tendo palpitações, Saúde mental afetada já. a saúde mental estava afetada. Aí eu fui pro médico. Eu disse, eu não vou ficar tomando remédio depressivo. Não, eu vou cuidar de mim. Isso, eu Vou. pedalava, eu tinha uma vida, né? Eu ia pra praia, ia pra cinema. Então, assim, eu digo, eu tô fazendo tudo isso e como está me gerando alguma coisa ruim. Aí o médico fez assim, eu não vou passar para você nem um maracujina, nem um calmantezinho. Você vai mudar o foco. Eu disse, doutor, eu não posso mudar o foco. Eu não posso, eu tenho uma renda, tenho um orçamento para pagar minhas contas. Aí ele disse, muda o foco, faça alguma coisa prazerosa. Olha E aí. foi nesse meio tempo que aí começou a me desligar do trabalho, formalmente, né? Eu tive que sair do vínculo do trabalho. E eu disse, eu vou do vínculo, eu tenho que pagar minhas contas, como é que eu faço? E também culminou com com a história da pandemia. Aí eu comecei a comprar, eu não estava no macramê ainda, era só miçangas, bijuterias assim, né? De colazinha de miçanga, salva celular, salva óculos, essas coisas. Aí só tenho vergonha de vender, como é que eu vou vender? Aí veio, durante a pandemia, se eu vou fazer e vou mandar minhas sobrinhas vender na escola. Ah, tia, não sei o quê. Não, Você fazia colar, brinco, pulseira. pulseira. Não era com o macramê especificamente. Mas aí eu comecei a ver. Quando eu vi que o que eu fazia da pulseira de cordinha, essa trama de nós, era um macramê. E aí veio aquela coisa assim de olhar no YouTube e tal. E eu via que tinha coisas mais elaboradas, né? Uhum. Por Aí exemplo, esse foi. coração. O que Essa árvore, é um um coração macramê não, gente, é mesmo? uma árvore. É uma árvore, ela chama Ai, árvore gente, da vida. Eu pensei que era um coração, mas é uma árvore. Isso aqui é super elaborado. Isso Super aqui. elaborada, é. Não é fácil. Olha só a delicadeza, É. né? Dos pontos. Porque o macramê, ele tem uma versatilidade E tem uma de pedra aqui estilos, né? também. O macramê, ele é na verdade, o que é o macramê? Ele é uma trama de nós. O que é a trama de nós? É o cruzamento de nós E você faz com as mãos ou você com as tem mãos. ferramentas? Não tem É ferramenta. O só com a mão macramê, mesmo. ele utiliza só as mãos, fios, cordões. Então, tem aquele tipo de macramê decorativo, que são aqueles painéis. Tem o macramê para vestuários, né? O pessoal faz canga, saída de praia, tapetes, tal, suporte de plantas. Toda aquela trama de nós se chama macramê. Eu me atraí, né? Como já fazia alguma coisa de bijuteria, pelo macramê bijuteria, Uhum. né? E o que me atrai mais ainda é o micro macramê, que são algumas peças que são micro, como você pegou essa árvore aí, Sim. né? É uma pedra, né? A pedra Sim. natural, que é um quartzo verde, e o micro macramê, porque utiliza o fio mais fino, né? Tem o trabalho da bijuteria que ela vai te dar formas. E eu tô sentindo, eu tô pegando num cordãozinho, ele é meio encerado, ele é meio durinho, né? Exatamente. O macramê ele pode ser feito com vários tipos de fios e cordões, né? O que eu utilizo para minha bijuteria é o fio encerado. Esse aqui. Esse é o fio encerado. Esse pote aí, eles são restos de fios sobrantes. Por quê? Porque a gente também trabalha o que o fio sobra. Dá para se aproveitar. Por exemplo, Essa pulseira. é uma sobra de fios. Eu poderia jogar tudo isso fora. Uhum. Esse Você pote todinho. Reutiliza e dá uma pulseira, né? E ele tem essa forma, como você tá pegando, Eu vou pegar. Ele é viscoso, Uhum. porque a cera, ela é um fio de poliéster
esse fio, geralmente esse fio aí, ele é de 1 milímetro, ele é poliéster e revestido com a cera. Essa cera, ela vai dar forma, vai dar brilho e vai selar a finalização. Qual a durabilidade desse material? Assim, eu sei Muito. que vai estar em Dura contato com o muito. corpo da gente. Vai durar mais de 10 anos. Essa É, daqui né? é uma das peças que eu fiz quando eu comecei. Uma das mais antigas suas. Marrom, Uhum. molha, às vezes transpiro, Sim. suor é salgado e tal. E tá aqui. Se eu tomar banho de praia, é só deixar secar. Não perde a cor, não desbota na roupa. É antialérgico, né? Todo mundo pode usar, então. Todo mundo pode usar, todo mundo pode usar. Então, assim, e essa parte que ele fica bem durinho, Hum. é Você trouxe justamente até um por milhinho, conta do ó. revestimento da cera. Ah. Por isso que chama fio encerado. Uhum. Eu gosto de trabalhar com esse, porque quando você finaliza, como é que a gente finaliza? A gente não utiliza cola, porque a própria cera, na queima do isqueiro, a gente também utiliza o isqueiro. A gente passa o isqueiro, Já fecha ali. já fecha ali. Agora, Elô, Oi. você falou logo no começo que você falou por 2 vezes de forma muito contundente. Ah, mas eu não sabia vender. Ah, não Sim. sei, não vendo nada. Só que usou as sobrinhas, né? Como um principal meio de divulgação, de venda. Uhum. Mas tem uma hora que você tem que sair do casulo. E Exatamente. como foi esse processo para você? Exatamente. Quando eu comecei com as que culminou exatamente que eu queria vender, e aí foi nesse período de pandemia e tudo, e aí eu disse assim, eu vou comprar e vou passar para minhas sobrinhas venderem, né? Vai ser minhas modelos, minhas vendas. Já que eu não sei vender, eu disse, eu não vendo um Tu dava prego. porcentagem a elas? Aí eu dava percentagem, né? Mas aí elas estavam mais interessadas em geek, nessas coisas. Ah, tia, também não tenho nada, não. Mas pelo menos vocês vendem. Aí botava nelas, tudinho, tirava foto. E aí eu vou fazer um Instagram. Aí quando ela disse, tia, eu vou fazer um Instagram. Aí eu comprava material e via as pessoas, não, essa menina aqui, ela faz tudo no Instagram, ela consegue vender no Instagram. Eu digo, meu Deus, eu tinha meu Instagram pessoal. E aí eu tinha que partir, não queria colocar minhas Misturar peças as junto, coisas. né? Por sinal, até perdi meu Instagram pessoal, foi hackeado, Eita. foi um transtorno. Mas enfim, aí eu disse, como é que eu vou fazer? Porque eu não vendo prego, eu sempre dizia isso, eu não vendo prego, Não né? vendias, Elô. Não vendia, né? vendias. Eu disse, sim, mas eu trabalhei com o público a vida toda. Mas essa questão de vender, dar o troco, precificar e tal, né? Fazer a coisa como é, né? Porque não adiantava vender e ficar na Ser gaveta. empreendedora como um todo, não somente uma Exatamente. parte. Porque eu estava produzindo, ia ficar na gaveta, minhas artes, né? Uhum. E aí era aquela coisa bem mais simples. Aí comecei a fazer um Instagram e tal. E aí comecei a conhecer pessoal de feirinhas. Minha primeira feira que eu fiz foi uma feirinha lá no Rosarinho, era na pracinha do Rosarinho, uma feirinha pequena tal, aos sábados. Uma 2 vezes no mês. E aí a feira foi ficando, a feira desfez por algum motivo. Aí começou o contato, né? As pessoas começaram a gostar, vendendo para os amigos e tal. Olha que interessante, não sei o que e tal. Investe nisso e tal. E aí eu disse, meu Deus, para quem eu vou vender? Porque antes eu vendi, como era bijuteria de miçanga, tinha um público jovem, criança, adolescente. Já o macramê puxou um outro tipo de público. E interessante, deixa eu só te interromper, que você Sim. aposta muito no regionalismo. No regionalismo. E aí eu pergunto, isso foi uma escolha criativa sua ou foi esse público que te deu a pista? Segue por aqui. Eu acho que os dois. Porque assim, eu sou muito bairrista. Eu tenho um apreço pelas coisas da minha terra, sabe? Ontem eu tive a gente, né? Todo mundo sabe que teve o falecimento do Raimundo Carreiro. escritor. E eu senti muito assim, como se fosse uma coisa assim, porque veio aquela memória afetiva, uma coisa puxa a outra. Veio aquela memória afetiva, porque eu li muito Raimundo Carreiro na época que eu estava fazendo pré-vestibular. E ainda lembro isso nas provas do vestibular, ainda consigo lembrar. Vem à mente quando houve a notícia do falecimento dele, porque eu ia muito para Livro 7, até postei isso no meu Instagram. Oh, que coisa Eu boa, ia tá sempre muito Pereira para Livro eterno. 7 e ele é como se fosse meu ídolo. Sim. Era Raimundo Carreiro, Gilvan Lemos Eita, e o anjo tal. do, Ficava o aquela- anjo do quarto dia. Gilvan Exatamente, Lemos. é a emparedada da Rua Rua Nova, Nova. etc e tal. Eu tenho um livro autografado do Raimundo Carreiro, Uma Sangreste, e eu ficava assim. E aí uma amiga minha ficava do lado, né? A gente não se aproximava porque não tinha essa intimidade. E ele lá falando e tal.
E a forma como ele escreve, o Raimundo Carreiro, que é muito meio que Machado de Assis, ele escreve muito bem, ele tem, sabe, o dom da palavra, o dom da escrita. Se você lê um livro dele, você consegue visualizar aquilo ali. Você está vendo o texto e está visualizando. É como se fossem as músicas do Alceu Valença. E do Petrúcio Amorim também. Do Petrúcio é muito você ouve, ilustrativo. você ouve e você consegue ver o filme daquilo ali. Sim. Então é isso. Então, assim, ele é muito regionalista. Eu também sou muito isso. Você bebeu dessa fonte. Bebi dessa fonte. Então tem a ver com então, assim, a tua história, né? Eu passo no ônibus, na Rua da Aurora, aquele mangue. Então, assim, tudo que é do meu Recife, que eu digo sempre meu Recife, tudo que é de Recife, o fato de eu ter trabalhado viajando pelo sertão, litoral sertão, trabalhei com a saúde ocular, pelo Alto Ventura, trabalhava viajando. Então, assim, aquela paisagem ali Ficou me encanta muito, sabe? A questão da terra, tudo isso. Enfim, então, assim, eu sempre trago isso para minha arte. É uma coisa que eu gosto e como eu tenho identidade de público, eu descobri essa identidade de público, o perfil do meu público são então, pessoas que gostam muito disso. Uhum. Sabe? Essa parte aqui que eu não tô vendo, essa aqui. É uma casa, o sol, uma árvore. Sim. Aqui também tem uma flor. Trabalho. Aí são duas peças aí? Aqui são duas peças. Duas peças. O girassol. Te amostra, Elô. O girassol, ele é uma flor que atrai a todo mundo, né? É verdade. E aqui é um trabalho que chama-se castroado. O que é o castroado? É prender. Mostra pra ali. É uma redinha. É prender a pedra. No caso, isso aqui é uma ágata. Prender a pedra. Aí eu disse, eu não quero só... Isso aí eu aprendi com um tutorial. Né? Fazer o castroado. Eu disse, sim. Mas eu não quero só o castroado na pedra. Eu quero algo mais. E aí, o que é que eu fiz? Você enfeitou. Enfeitei. Então, elementos. Assim, tem coisas que a gente trabalha, tem arte que a gente faz, seguindo muito tutorial. E tem coisa que chega. E tem coisa que chega, e tem coisas que eu dou o meu toque. Uhum. Eu poderia ter deixado essa peça só com castroado e tal. Mas aí, essa questão do cacto, né, da simbologia da região, do Nordeste, do estado, é o caranguejo. Né? É o milho que eu tô vendo ali também. O milho, porque caranguejo a gente tá... você gosta, você botou dois aqui, ó. Esse o milho, laranja. Porque a gente tá no período junino, né? Uhum. Eu chamei esse milho até de sol, por conta da Solange, que é uma pessoa da gestão, né? Do Prodarte também. Ela amou esse sol. Esse milho, eu vou chamar ele de sol. Da Solange. Agora me diga uma coisa, você vai para o Sítio Trindade este ano, nós temos 2 grandes arraiais, nós temos os descentralizados, são 14 no total de tudo, Sim. 14, tem os descentralizados que são nos bairros, aí temos a Vila Junina, no bairro do Recife, e temos o Sítio Trindade, que é o maior em Casa Amarela, Sim. que ali é um sítio mesmo, e você vai para lá, você falou 4ª vez, imagino que todo São João seja diferente. Qual a tua expectativa? O que é que você vai levar? Se tem novidades? Conta aí, te amostra e faz o teu comercial. Bom, no Sítio da Trindade, eu sempre levo produtos variados, porque lá tem um perfil de público que é bem variado. Tem uma aceitação das minhas peças, porque assim, eu tenho um perfil de público, ele varia desde o adolescente, né, ao adulto, aquela pessoa que gosta, que curte a arte, que curte o artesanato, que gosta do artesanato, que quando vê uma peça minha já faz uns 3 anos que chega lá uma cliente, é interessante, aí ela chegou, oi, aí teve o ano passado ela chegou, ela estava gestante, teve um ano que ela chegou, ela estava com o namorado, no outro ano ela estava gestante, mas com o mesmo brinquinho do cacto, ela disse, olha... Olha, Amanda, veio prestigiar, veio compra e tal, tá sempre procurando, entende? Sempre procurando essas peças. Todo ano eu digo, o São João raiz é o São João do sítio, né? Porque e cada noite é um público diferente, dependendo da atração, é diferente do daqui da vila. Eu acredito de lá da vila, né, no caso. Eu acredito que seja assim. Aqui lá na vila tem aquele público que vai para tirar foto, para a cidade cenográfica. É um ambiente mais instagramável. É, mais instagramável. Tem a sala de reboco, tá? Tem os shows, eu acho que tem, né? Tem os shows e tudo. Tem show também. O Sítio da Trindade é aquele sítio que parece que acolhe toda a comunidade, todo aquele público, aquelas pessoas que vão com interesse em ver os shows, em curtir, em chavecar, né? E dependendo do show daquele dia, o público muda. Teve um ano que, assim, teve um dia que era o show do Forró do Moído.
Aí vai aquela galera mais jovem, tá, né? Aí tem o dia que é o show do Santana, Isso. né? Então, e público. E com relação ao público que adquire, é justamente esse. Porque, assim, tem a questão do preço, né? Eu não coloco um preço alto, porque eu sei que aquele poder aquisitivo daquelas pessoas, ela pode atender tanto aquele que só tem R$ 5 para comprar uma peça, né? E leva uma pulseirinha e tudo. É, porque você tem um cardápio, Né? vamos assim dizer. É um cardápio Tem bem o mais variado. simples e tem o mais elaborado. Olha só, gente, olha que lindo. Dá licença, vou tirar o caranguejo. Pode tirar. As bandeirinhas de São João. Olha que coisa mais linda. É uma peça temática, né? Típica. Esse aqui é... Ai, esse É aqui... uma árvore Olha, castroada numa ametista. olha que coisa linda. E você trabalha com as pedras também, né? Que a Também. gente precisa falar. Mas então sua expectativa é positiva. Você vai estar no Sítio Trindade. Procure Elô, né? Ela vai me dar 10% Isso. pelo comercial que eu estou fazendo aqui dela. Ela é do Prodarte. Ela está trabalhando com macramê há muitos anos. Olha que coisa delicada, gente. E assim, uma expectativa maior ainda, que eu acho que São Pedro antecipou, né, o trabalho dele, porque a gente teve um período de muitas chuvas. É verdade. E já há algum tempo, todo ano, geralmente no início do Sítio da Trindade, Chove sempre bastante. era no dia 12, antecipou, né? Sempre chovia. A primeira semana era chuva de enxurrada. Mas a gente tava lá. Eu já fui pro Então, sítio assim, debaixo de Toró. Sítio Raiz tem esses perrengues, isso, né? Por conta Vai do de tempo. bota. Mas o tempo está ajudando e eu estou na expectativa de boas vendas, de encontrar pessoas, De a troca reencontrar de pessoas. de reencontrar E os aqui, expositores. gente, tá, ó. @Elo by Elo, é ponto S, né? Ponto S, Vamos deixar aqui, ó. Só para você que está nos assistindo e nos ouvindo, capturar aqui esse Instagram que é da Elo. Heloísa, satisfação em conhecê-la. Muito obrigada. Feliz São João. Tudo de bom para você e para todo mundo do Prodarte. E até uma próxima oportunidade da gente conversar mais sobre a sua arte, tá certo? Com certeza. A gente fica por aqui com o Recife Amostrado, trazendo aqui a história da Elo. Se você gostou, compartilha, mostra para os amigos. Dá lá teu like, faz o teu comentário e se inscreva pelo Conecta Recife. Você que está assistindo, poxa vida, teve gente que já chegou aqui e disse assim, eu queria dar uma entrevista naquele podcast Recife Amostrado. Se inscreveu e a gente convidou, então a gente está aqui para te servir. Essa é uma produção do Guilherme dos Anjos, o Rafael Bandeira na fotografia, Edmilson Rufino na edição e sexta-feira que vem estaremos de volta.